Boa noite a todos. Eu peço por gentileza que você abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, descrito pelo apóstolo João, no capítulo 7, do versículo 14 até o 24. Nós estamos nesta série de exposições no Evangelho de João e entramos na semana passada no 7º capítulo deste glorioso Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor: quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que procuram matar-me? Você está endemoniado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes disse: fiz um milagre, e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se o menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Por gentileza, pode tomar o seu assento por um instante. Eu quero começar esse sermão fazendo uma pergunta para você. Você não precisa responder, responde para você mesmo. Você é um religioso? Você se considera um religioso? Eu fiz essa pergunta para algumas pessoas e eu recebi algumas respostas diversas. Uns disseram que sim, outros disseram que não, outros começaram dizendo que sim, depois mudaram para não, depois voltaram para sim. Porque essa não é uma pergunta tão fácil assim de ser respondida. Por quê? Porque o termo religioso pode ser tanto positivo quanto negativo. Por exemplo, você está lá na fábrica, de repente chega alguém e fala para você: olha, eu estou admirado das suas atitudes. Você é uma pessoa íntegra. Eu vejo você fazendo as coisas de forma correta. Eu não escuto você reclamando em nenhum momento. Você obedece, tudo certinho. Você é religioso? Esse uso, dessa expressão religioso, nesse exemplo, é positivo. E certamente você vai responder: sim, eu sou, sim. Inclusive, eu sou da Igreja Batista Reformada, lá de Nishio, você está convidado a fazer uma visita. Agora, por outro lado, se alguém chegasse diante de você e dissesse assim: eu tenho raiva dos religiosos, porque eles roubam dinheiro das pessoas. Eu tenho raiva daqueles que aparecem na televisão, que ficam extorquindo e prometendo coisas e coisas que Deus nunca prometeu, quando na verdade só eles que ficam ricos. Eu tenho raiva dessa gente. Você é religioso também? É lógico que você vai dizer: claro que eu não sou. Porque esse tipo de religioso que ele está apresentando, ou esse padrão, não é o padrão que você se enquadra. E eu quero tratar hoje, nessa tarde, acerca de 5 características de um religioso. E o religioso aqui é no termo negativo da palavra. É no termo pejorativo, termo ruim, termo negativo. Então nós vamos olhar para o texto, nós vamos perceber aqui 5 características de um falso religioso. E eu quero que você, assim como eu, ao olhar para esse texto, reflitamos sobre a nossa vida, para ver se nós não nos enquadramos numa falsa religiosidade também. Dito isso, eu quero, então, nesse momento, lembrá-los de que nós estamos numa sequência de exposições nesse 7º capítulo, que eu comecei na semana passada. E na semana passada nós vimos que os irmãos incrédulos de Jesus haviam sugerido para ele que ele subisse para a capital, para a Judéia, a fim de se mostrar ao mundo. Vale lembrar que Jesus morava na Galileia, em Cafarnaum, uma região pequena,
insignificante. E os irmãos de Jesus então tiveram uma ideia, porque eram incrédulos, não sabiam de nada, não entendiam o que estava falando, talvez estivesse até zombando de Jesus. E eles disseram então, porque aqui não vai lá para a capital e mostra-te ao mundo? Porque não faz sentido, se tu és o Messias, porque está aqui, vá para a capital. Lógico que Jesus, que segue a agenda divina e os padrões do seu Pai Celestial, ele não seguiu ou acatou as ideias dos irmãos incrédulos de Jesus. Mas depois que os irmãos subiram, que a festa começou, então o Senhor Jesus decidiu subir para a festa do Hanukkah, ou a festa dos tabernáculos, também conhecido como festa das cabanas. E o Senhor Jesus chega de forma secreta, oculta, sem chamar a atenção para si. Os estudiosos acreditam que se o Senhor Jesus adentrasse logo no primeiro dia, ocorreria uma entrada triunfal, e isso poderia também acarretar em problemas, visto que vários galileus haviam sido assassinados tempos atrás. E Jesus um galileu, e a Galileia estava empolvorosa por conta de Jesus. Então o Senhor Jesus ele vai em secreto, permanece ali nos arredores, mas não se mostra em público, não se apresenta em público, até que a festa chega na metade. Vale lembrar que essa festa durava 7 dias, e é de sábado a sábado. E o Senhor Jesus então chega na metade, e lá na metade ele se apresenta. O Senhor Jesus já estava ali, mas ele se apresenta em público no meio dessa festa. Quando nós olhamos para o versículo 14, nós lemos assim: quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Olha que interessante. O Senhor Jesus não só subiu ao templo, mas ele também começou a ensinar. Nós bem sabemos que o que causou a revolta nos religiosos, que até surgiu no coração deles, brotou o desejo de assassinar Jesus, foram os sinais miraculosos e os ensinos de Jesus, os seus discursos. E agora o Senhor Jesus, depois de 6 meses, volta novamente para a Judéia. E na última estadia do Senhor Jesus na Judéia, o povo já conspirou a sua morte. E agora ele volta ali, depois de recluso na Galileia por 1 ano, ou 6 meses antes do capítulo 6, que nós estudamos na semana retrasada. Agora o Senhor Jesus volta para aquele lugar onde as pessoas queriam matá-lo. E ele abertamente se apresenta nos pátios do templo e começa a ensinar. O que Jesus está fazendo aqui, esse ato de ensinar, era algo comum. Muitos mestres ou rabis, eles montavam suas bancas nos pátios do templo e ficava à sua volta vários discípulos, ouvindo os seus ensinamentos. Eles abriam a Torá, abriam a lei e começavam a expor. E cada um desses rabis, eles seguiam uma linha rabínica, uma escola rabínica. E o Senhor Jesus, então, no meio desse monte de mestres, ele então começa a ensinar. Certamente ele não montou uma banquinha, mas ele sentou e começou a ensinar. E isso, evidentemente, trouxe problemas. É óbvio, está na cara que isso não ia dar certo. Ele então se apresenta diante daqueles que queriam assassiná-lo e começa a ensinar. E quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que os judeus eles ficaram admirados com o ensino de Jesus. Por quê? Porque como esse homem pode ensinar dessa maneira, sendo que ele não tem instrução? O que significa não ter instrução aqui? Será que Jesus não sabia ler e escrever? Óbvio que não é isso. O judeu com 12 anos já sabia ler. Já era responsável por obedecer a Torá. Se ele desobedecesse a lei, poderia até morrer com 12 anos. Eles eram considerados filhos da lei. Jesus sabia ler. O que eles estão admirados é o fato de Jesus não pertencer a nenhuma escola rabínica. Ele não cursou nenhuma escola dos rabinos. E mesmo assim, o seu ensino é muito mais profundo, muito mais enraizado na sã doutrina do que o deles. Isso despertou o que? Admiração. Eles ficaram admirados. Agora, note bem, não devemos nos iludir com essa admiração. João, constantemente no seu evangelho, ele mostra que vários judeus creram em Jesus.
Mas Jesus não confiava neles porque sabia o que estava no coração deles. João nos mostra também que muitos seguidores que seguiam Jesus depois viravam as costas. E aqui, mais uma vez, nós temos uma admiração. Esse não é aquele tipo de admiração que gera nos nossos corações, como hoje, por exemplo, notas de louvores a Deus. A adoração. Eles estavam admirados porque Jesus nunca participou de uma escola rabínica que ensinava muito bem. Como é que pode? É só isso que eles estavam. Essa era a admiração deles. Eles não estavam se atentando para a profundidade dos ensinos de Jesus porque eles eram cegos, espiritualmente falando. Esses aqui eram acostumados a ouvir os seus mestres. Eles estavam ali nos pátios para ouvir algum rabi ensinando. E aí eles ouviram Jesus, não sabia de onde vinha o seu conhecimento. Eles já tinham suas fontes de conhecimento, os seus mestres tinham suas fontes de conhecimento, baseado nas tradições judaicas. Mas e esse aqui, filho do carpinteiro? Como é que ele sabe tanto? Esse nazareno, como é que ele sabe tanto? Isso trouxe admiração. Então Jesus está ali no pátio do templo, repleto de religiosos, porque o lugar de religioso é no templo. Cheio de religiosos à sua volta. E eles não conseguiram perceber a origem do ensino de Jesus. E essa é a primeira característica de um religioso. Um verdadeiro religioso, ele não reconhece a origem do ensino bíblico. Ele não reconhece a origem das palavras de Jesus. Eles estavam naquele momento diante do mestre dos mestres. E eles ficaram admirados não pela profundidade do seu discurso. Ficaram admirados não pela origem das suas palavras que vieram do seu pai. Eles ficaram admirados porque ele era um carpinteiro simples que estava ensinando de maneira profunda. Eles não conseguiram perceber a origem do ensino de Jesus. A origem do ensino de Jesus não estava enraizado nas tradições religiosas. Não estava nas interpolações dos rabinos. Não estava fundamentada na tradição oral. Estava fundamentada no seu próprio pai. A origem do ensino de Jesus era o seu próprio pai. Veja como Jesus respondeu aos admirados judeus. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Aqui, após o Senhor Jesus declarar que o seu ensino vem do Pai, e ele ainda por si só faz uma proposta. Propõe um teste. Vocês querem saber se realmente o meu ensino vem de Deus, do Pai? Faça o seguinte. Olha o que ele diz. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, ou seja, faça a vontade de Deus. Se vocês fizerem a vontade de Deus, vocês vão descobrir que o meu ensino em nada contraria a vontade de Deus. Que o meu ensino está alinhado com a palavra de Deus. Eu não estou contrariando a lei. Eu não estou descumprindo a lei, que essa era a acusação que pesava sobre Jesus. Se vocês obedecerem a palavra de Deus e prestarem atenção nos meus discursos, perceberão que há uma sintonia plena, perfeita. Esse é o teste. Essa é uma das características de um falso religioso. Eles não se preocupam se o ensino vem das páginas das Escrituras ou se vem da sua própria cabeça. Assim é um falso religioso. Nesse ponto, nós precisamos olhar para o cenário atual e afirmar que há muitos cristãos que são como esses falsos religiosos. Pessoas que ensinam de si mesmos. Pessoas que não ensinam o ensino vindo do Pai, está registrado nas Sagradas Escrituras. Muitas pessoas aprendem de alguém que aprendeu de alguém que aprendeu de alguém que aprendeu de alguém que não aprendeu na Bíblia. E ensina. Ensinos não procedentes do Pai. Os tais são falsos mestres. Uma vez, quando eu era adolescente, lembro que eu estava no carrinho de lanche, conversando sobre a Bíblia com uns jovens ali, da mesma idade.
E de repente um soltou uma pérola. Como disse Jesus, o peixe morre pela boca. Aí alguém disse, meu irmão, isso aí não está na Bíblia não. Tá sim, claro que tá. Isso aí está lá no Sermão do Monte. Aí todo mundo abre o Sermão do Monte, lemos. Não está não. Outra vez, uma moça subiu para contar o seu testemunho. Depois de muitas e muitas orações pedindo algo a Deus, que eu não lembro o que é, de repente, Deus a ouviu e atendeu o seu pedido. E ela contou o seu testemunho e no final ela diz, como diz aquele salmo, quem não chora, não mama. Isso tudo parece engraçado e de fato é engraçado. Mas o fato é que se nós não nos atentarmos para o que a palavra de Deus nos diz, poderemos cair nos mesmos erros. Às vezes nós podemos tropeçar em palavras assim. Esses erros assim podem acontecer com a gente, é verdade. Talvez já aconteceu com você, já aconteceu comigo. Mas o que eu quero dizer é que nós podemos cometer erros ainda maiores. Erros profundos. Erros que colocam a palavra de Deus em xeque. Os falsos religiosos, assim como nos tempos de Jesus, são aqueles que se apegam a mitos, lendas, historinhas para boi dormir, que se apegam a certas ideologias, a ditados populares, a crendices e desprezam a palavra de Deus. São aqueles que se apegam às suas próprias experiências pessoais e colocam essas experiências acima da palavra de Deus. O cristão, quando ele abre a sua boca para falar acerca de Deus, ele não dá a sua opinião. Porque o cristianismo não é opinativo, ou não é opinião, é afirmação. O cristianismo é uma afirmação. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Você afirma a sua fé, você não opina sobre a sua fé. Religiosos opinam, o cristão afirma. E as nossas afirmações devem ser procedentes da palavra de Deus. Porque o nosso ensino não vem de nós mesmos. Jamais. Tudo que nós ensinamos ou ensinaremos deve ser procedente do Pai. E onde eu encontro as informações acerca da vontade do Pai? Na palavra santa de Deus. Há muitos falsos mestres que ensinam hoje em dia doutrinas de demônios. Doutrinas que eles inventaram na cabeça deles e saem compartilhando por aí. E muitos ditos cristãos compartilham o erro, a mentira. Por quê? Porque não reconhece a origem desses ensinos. Não consegue perceber que aquilo ali é uma doutrina de demônio e sai compartilhando. Porque são religiosos. Só isso. São religiosos que domingo a domingo vão às igrejas, mas poucos se importam com os preceitos da lei do nosso Deus. Não ligam para nada. São apenas ritualistas e religiosos. Bem, irmãos, Jesus estava em volta dele vários judeus, e esses judeus ficaram admirados por um galileu carpinteiro estar falando daquela forma, mas não conseguiram identificar a origem do seu ensino. Há algumas razões para esse não reconhecimento, mas eu quero apenas apresentar uma que está no verso seguinte, e aí nós vamos aprender já a segunda característica de um falso religioso. Ele busca a sua própria glória. Ele vive por buscar a sua própria glória. Olha aí o versículo 18. Jesus diz assim: aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória. Agora Jesus começa a apontar o seu canhão para aquela elite religiosa que vivia buscando a sua própria glória. Vale lembrar que a elite religiosa, sobretudo a ala dos fariseus, era uma ala que gostava de fazer coisas para serem aplaudidos pelos homens. Quando eles jejuavam, eles deixavam a sua feição transparecer sofrimento para que as pessoas soubessem que eles estavam nessas condições. As suas roupas eram diferentes para chamar a atenção. Porque eles buscavam glórias para si. Mas o cristão verdadeiro sempre vai entender que o fim principal do homem é a glória de Deus. O cristão verdadeiro sabe que tudo que ele faz, tudo que ele pensa, não é para a sua própria glória. É para a glória de Deus. Pois Deus é glorificado em nossas vidas quando nós vivemos para a sua glória.
Sendo assim, meus irmãos, nós devemos fugir com toda a nossa força da vanglória. Sabe por quê? Porque nosso Deus não divide sua glória com ninguém. O pecado da vanglória parece inofensivo, né? A gente mal fala dele, mas ele é destruidor. Certa feita, Crisóstomo disse o seguinte: a vanglória é uma das melhores redes do diabo para laçar os homens. É uma rede que laça os homens. Cipriano, certa feita, disse que a quem Satanás não pode vencê-lo pela intemperança, vence-o pelo orgulho e pela vanglória. Precisamos tomar muito cuidado com a autoadoração. Nós gostamos disso. Todos nós. Você não seria hipócrita o suficiente para dizer que você não gosta. Todo mundo gosta de um tapinha nas costas, de um elogio. Alguns mais, outros menos, é verdade. Mas nós precisamos tomar cuidado com essa autoadoração. Repito, Deus não divide a sua glória com ninguém. Precisamos entender, irmãos, também que qualquer serviço que você faça aqui no corpo de Cristo é para a glória de Deus. Por exemplo, se as músicas saírem perfeitinhas, Deus deve receber a glória. Se o irmão que fez a abertura falou com uma maestria, ao ponto de causar admiração em todos nós, Deus deve ser glorificado. Se o seu irmão encontrar espaço no seu coração e ele mexer com você, Deus deve ser glorificado. Nenhum homem deve ser glorificado, somente Deus. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Quando o povo de Deus se reúne no dia do Senhor para adorar o Senhor, é para tão somente dar a Ele a sua glória. Glória que lhe é devida. E a glória de Deus deve ser o nosso único alvo. No domingo e nos outros dias da semana. Esta é a segunda característica presente na vida de um falso religioso. Ele vive em busca da sua própria glória. A próxima característica de um falso mestre é a hipocrisia, que está aí no versículo 19. Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? Nós vamos perceber aqui que o falso religioso é aquele que vive de forma hipócrita. O que significa hipocrisia? É uma expressão comum, a gente usa o tempo todo. É interessante notar que essa palavrinha tem origem no grego, hipócrasis. Isso significa literalmente colocar uma máscara. Significa literalmente encenar, interpretar um papel, atuar como um ator. Nos tempos antigos, na Grécia, havia muitos teatros em que alguém encenava com uma máscara, segurando uma máscara. E essa máscara, às vezes, estava sorrindo. E a pessoa que estava por detrás, o ator, não estava feliz, às vezes. Tinha passado por um dia terrível, mas estava lá, encenando com uma máscara. Porque ele era um ator. Às vezes, ele estava com a cara de choro, e por trás era o Alisson, felizão. Ou seja, a máscara esconde o que está por detrás. A hipocrisia é isso. O hipócrita é aquele que coloca uma máscara para fingir ser aquilo que ele não é. Alguém que não é. E ele não está escondendo virtudes, jamais. Sempre defeitos. No nosso texto, os religiosos, eles afirmavam que assentar na cadeira de Moisés, os religiosos que afirmavam isso, eles afirmavam que obedeciam à lei, eram os detentores da lei, mas eles mesmos, que diziam obedecer aos 10 mandamentos à risca, eram os mesmos que estavam tramando a morte de Jesus. Consegue perceber a hipocrisia? Dizem que obedecem à lei, mas na verdade, acabam de violar o 6º mandamento, assassinando Jesus nesse momento. De onde vem esse ódio? Esse ódio é decorrente da última visita de Jesus a Jerusalém, como eu falei na introdução. O que aconteceu na última visita de Jesus a Jerusalém, lá no capítulo 5? Lembra que o Senhor Jesus, indo para a festa da Páscoa, encontra um paralítico, que estava há 38 anos nessa condição, aí Jesus então resolve curá-lo. Até aí tudo bem. Mas o problema foi que isso aconteceu no sábado,
E a história você já conhece. Houve um embate entre Jesus e os religiosos. Eles acusaram Jesus de estar violando o sábado, porque ele havia curado um homem no sábado. E também porque ele havia ordenado que aquele homem carregasse a sua esteira, a sua cama. A situação piorou quando Jesus afirma que o seu pai continua trabalhando, e por isso ele também está trabalhando. Então os judeus ficaram ainda mais indignados, porque Jesus estava afirmando que ele era o Filho de Deus. O desfecho dessa história você já está careca de saber: a ira mortal dos judeus. Os judeus da Judéia então ficaram com uma raiva de Jesus, o que fez Jesus a permanecer na Galileia. Ele ficou longe da Judéia por conta disso. Agora note a hipocrisia dos judeus. Eu vou voltar aqui a isso mais uma vez. Eles acusaram Jesus de violar a lei do sábado, a lei de Moisés, só porque ele curou no sábado. Porém, Jesus deixa claro aqui no texto que está diante de nós que nenhum deles obedece à lei. Vocês são hipócritas. Vocês estão me acusando de desobedecer à lei. Mas, na verdade, vocês não obedecem à lei. Isso é hipocrisia. Quando você exige de alguém que faça algo que nem você faz. Quando a gente age assim, é hipocrisia. Está sendo hipócrita. Os judeus, eles estavam literalmente violando o 6º mandamento da lei moral de Deus, que diz: não assassinarás. E agora talvez você ficou em dúvida. Parece que o pastor não está confuso, não, porque ele está afirmando que eles assassinaram Jesus naquele momento. Mas eu estou vendo aqui na Bíblia, Jesus está vivo. Eu virei ao capítulo 8, ele está lá ainda. Cheguei no capítulo 11, ele está ressuscitando Lázaro. Será que há um equívoco aqui da parte do pastor? Claro que não. O que eu estou dizendo não vem de mim mesmo. Vem das palavras ministradas por Jesus no Sermão da Montanha. Veja como Jesus ele internalizou o 6º mandamento, que diz: não matarás ou não assassinarás. Jesus disse assim lá em Mateus 5, 21 a 22. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Jesus está falando dos 10 mandamentos. O 6º mandamento diz: não matarás. E alguém matar o outro estará sujeito a julgamento. Será condenado como um criminoso, como um assassino. Aí Jesus diz assim. Ele vai internalizar esse mandamento. Ele vai mostrar a profundidade desse mandamento. Mas eu lhes digo que qualquer um que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Que julgamento é esse? O mesmo julgamento presente no 6º mandamento. E você se irar contra seu irmão, estará sujeito a esse julgamento. Você será considerado um assassino. Aqueles homens, é verdade, eles não mataram Jesus fisicamente, mas já havia em seus corações a intenção de assassinar Jesus. E naquele momento eles já haviam sim assassinado Jesus Cristo. Já haviam violado o 6º mandamento. E aqui vai um recado também do apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 15, aqueles que tendem a não amar os seus irmãos. Aqueles que não conseguem amar os seus irmãos. Às vezes acontece, né? A gente acaba deixando de amar algumas pessoas no corpo de Cristo. Mas tem aqui um recado do evangelista João para nós. Um recado bem pesado. Ele diz assim: quem odeia seu irmão é assassino. Pesado, né? Rapaz. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Odiar meu irmão faz de mim um assassino. É pesado. É pesado. Assim sendo, irmãos, nós somos hipócritas como os religiosos dos dias de Jesus quando nós colocamos máscaras para camuflar os nossos pecados diante dos irmãos. Quando a gente faz isso, nós somos hipócritas. Colocamos máscaras. Somos hipócritas quando exigimos dos outros aquilo que nós não somos capazes de fazer. Ah, como nós somos tolos. Nós somos tolos. Porque quando nós agimos assim, certamente, nós nos esquecemos de Hebreus 4:13, que diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem havemos de prestar contas. Nós colocamos máscaras diante de homens
Mas Deus sabe o que está por detrás das nossas máscaras. Então, quando nós colocamos máscaras para enganar homens, nós somos tolos, porque nós não enganamos a Deus. E todos nós temos uma máscara no nosso bolso. Todos nós. Todos nós colocamos de vez em quando uma máscara para camuflar aquilo que nós somos. Mas nos esquecemos de que isso é tolice. Porque nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Sendo assim, por que nós temos a maldita tendência de esconder aquilo que somos? Por quê? Por que colocamos uma máscara de santo para vir aqui domingo e lá fora, na nossa casa, nos nossos aposentos, na fábrica, na escola, agimos como demônios? Porque diante dos homens nós vomitamos santidade. Lá na nossa vida privada, nos emporcalhamos com coisas que Deus reprova. Pensamos que estamos enganando a quem? A Deus? Nada há que fique encoberto diante dos seus olhos. Por que nós agimos assim como se pudéssemos enganar a Deus? A resposta é essa: nós somos tolos. Somos tolos. Deus já sabe. Deus conhece os nossos pensamentos. Ele conhece o nosso coração. Lembre-se, nós estamos corandel. Estamos na presença de Deus 24 horas por dia. Nós vamos prestar contas a Ele. Sendo assim, então, que Deus nos ajude, irmãos, a viver sem máscaras. Deus nos ajude a quebrar essas máscaras, porque nós não precisamos esconder as nossas falhas. Eu vou repetir. Nós não precisamos esconder as nossas falhas. Todo mundo sabe que todos nós aqui somos pecadores. Então não precisamos esconder as nossas falhas, colocando máscaras, porque a pessoa mais importante já sabe. Deus sabe. Nós não precisamos ter vergonha de confessar os nossos pecados uns aos outros, de buscar ajuda. Isso é nobre. Então não precisamos de máscaras. Precisamos de vergonha na cara para quebrar as nossas máscaras e buscar ajuda. Nós já vimos que o falso religioso é aquele que não reconhece a origem do ensino de Jesus. É aquele que busca a sua própria glória e é aquele que ama viver de maneira hipócrita. Há ainda uma quarta característica presente no nosso texto. Os religiosos não encontram dificuldades em blasfemar contra Deus. Isso está lá no versículo 20. Após Jesus alegar que os religiosos que não obedeciam à lei de Moisés, porque, óbvio, eles estavam tentando matar Jesus, eles então resolveram se defender. Porque é isso que a gente faz. Né? É isso que a gente faz quando alguém vem confrontar os nossos pecados. O que você faz? Levanta um escudo, pega a espada, aqui não. Coloca a sua máscara, você não vai tirar a minha máscara. E você se protege. E não só isso. Por vezes, atacamos aqueles que vêm em amor nos aconselhar ou nos exortar. Pessoas que vêm pensando no nosso próprio bem, nós então levantamos um escudo e atacamos. Não, mas é que você, e aí a coisa nunca acaba bem. Na verdade, esses que estavam aqui diante de Jesus, eles estavam agindo como hipócrita, como a gente viu. Eles aqui disseram que Jesus estava endemoniado. E eles perguntaram: quem está procurando te matar, Jesus? Você tirou essa ideia. Afinal, não tem ninguém com uma faca atrás dele. Não tem ninguém com um monte de pedra para matá-lo nesse momento. Então eles disseram assim: você está endemoniado. Olha que blasfêmia. E a seguir eles disseram: quem está procurando te matar? Hipócritas. Era sabido de todos que havia essa intenção de matar Jesus. Corre teus olhos para o versículo 25. Diz assim: então alguns habitantes de Jerusalém, veja aí, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar para esses religiosos, que estavam aqui no texto perguntando: Jesus, quem está procurando te matar aqui, hein? Veja que o texto diz. Os habitantes começaram a perguntar para a elite religiosa: não é este homem que estão procurando matar? Todo mundo sabia.
Essa era a realidade, esta era a verdade. Mas um religioso coloca a sua máscara hipócrita e diz, não, que isso, não é bem assim que você está falando, não tem ninguém aqui querendo te matar. Na verdade, você está endemoniado e ataca Jesus. Isso é uma blasfêmia. Eles estão blasfemando contra Deus, o Deus Filho. O que é uma blasfêmia? É um insulto ao que é sagrado. É quando você insulta a divindade, quando você menospreza o ser de Deus. Isso é uma blasfêmia. Quando você viola o terceiro mandamento, isso é uma blasfêmia. Quando você usa o nome de Deus em vão. É uma blasfêmia quando você faz uma piada jocosa com o nome santo de Deus. Isso é uma blasfêmia. Nós blasfemamos contra Deus quando nós agimos como os fariseus. Os fariseus, eles eram especialistas em blasfemar contra Deus. E aqui os religiosos, que também haviam fariseus aqui no meio, disseram que Jesus estava endemoniado. Mas eu quero que você atente para Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Se nós agirmos assim, conforme esse texto que eu vou ler, nós estaremos blasfemando contra Deus por não considerar a divindade de Deus, a sua presença. Jesus diz assim aos mestres da lei e fariseus: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Nós blasfemamos contra Deus quando o honramos somente com os nossos lábios e o nosso coração permanece longe de Deus. Porque você desconsidera Deus quando assim você faz. Você veio aqui hoje, eu vim aqui hoje para adorar a Deus, para exaltá-lo. E hoje você abriu os seus lábios para cantar 3 canções. Certamente você abriu os seus lábios para orar a Deus e você o exaltou com palavras. Mas se nesse momento o seu coração estiver longe e forem apenas palavras repetidas, ou canções cantadas como mantra, você está na presença de Deus, desconsiderando Deus. Portanto, você está blasfemando contra Deus, porque você está adorando em vão. O texto diz: em vão me adoram. Em vão me adoram. É uma adoração rejeitada. É uma falsa adoração. Veja que esses pecados que estão presentes na vida dos religiosos no dia de Jesus, não é só um pecado daquele tempo, é um pecado que nós, hoje aqui, podemos ter cometido. No próximo domingo, podemos cometer. Então temos que cuidar do nosso coração e, ao vir ao culto público, vir de forma intencional, sabendo que você veio aqui para adorar a Jesus. Então você vai ter que lutar com todas as suas forças, assim como eu tenho que lutar todo domingo, para não pensar nas coisas lá de fora, para não pensar no futebol, no filme, ou trabalho, ou em qualquer outra coisa, a me focar aqui. E é uma luta infernal, mas nós precisamos travar essa luta, porque é para isso que nós viemos. A semana já passou, você já cuidou das suas coisas, hoje é o dia do Senhor. Então, que Deus nos livre da hipocrisia. Que Deus nos livre da blasfêmia contra tanto Deus. Que o nosso coração se encontre perto do Senhor e que a nossa adoração não seja em vão. Bem, nós já vimos que o falso religioso é aquele que não reconhece a origem do ensino de Jesus, é aquele que busca a sua própria glória, é aquele que ama viver de maneira hipócrita e também é aquele que não tem dificuldade em blasfemar contra Deus. E por último, para a gente encerrar, o falso religioso é aquele que tende a julgar de forma injusta. É o que está aí no nosso texto. Jesus, então, aqui, nesses versículos do 21 ao 24, ele volta à questão que levou os religiosos a desejarem a sua morte. Ele volta para aquilo que aconteceu lá no capítulo 5. Onde os religiosos julgaram Jesus de maneira errada. Eles voltaram lá para aquela história da cura do paralítico no tanque de Betesda.
E eles acusaram Jesus, julgaram Jesus de estar violando a lei do sábado. Naquela ocasião, Jesus já havia se defendido, mostrando que não, que por ele ser Deus, ele não estava violando. Mas agora Jesus vai usar um outro princípio. Ele vai usar a própria lei deles, a própria tradição deles, para mostrar que eles estão sendo injustos ao julgar Jesus. E porque, de acordo com a sua própria lei, de acordo com a própria tradição, Jesus não violou a lei do sábado. Então Jesus vai mostrar para eles que seu juízo, o seu julgamento, não encontra respaldo na própria lei. Muito pelo contrário, Jesus é que encontra respaldo na lei. Vamos ao raciocínio de Jesus. Jesus lhe disse: fiz o milagre. Milagre lá do capítulo 5. E vocês todos estão admirados. Eles estão admirados com aquele milagre. Vale lembrar que se passaram 6 meses e os boatos correram. Essa história continua circulando, por isso que Jesus traz à tona. Eu disse na semana passada que eles estavam ansiosos esperando Jesus, porque é isso que o texto diz. Eles estavam aguardando, onde será que ele não vai vir? Por quê? Porque eles queriam tramar uma armadilha, uma arapuca para pegar Jesus. E agora Jesus chega. E eles estão esperando aquele que na mente deles havia violado o sábado na última vez que veio para a festa judaica, a Páscoa. Aí Jesus, eu fiz um milagre. E vocês estão admirados porque eles não conseguem explicar. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora, na verdade, ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, mas foi instituída por Moisés na lei, aí Jesus diz, vocês circuncidam no sábado. Ora, olha o raciocínio de Jesus. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que então vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente, essa palavra é importante, um homem no sábado? Por quê? Vocês não deixam de realizar a circuncisão no sábado, temendo não quebrar a lei de Moisés? Então, por que vocês estão cheios de ira contra mim porque eu curei completamente esse homem no sábado? E aí Jesus então completa dizendo, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Irmãos, através da circuncisão, essa aqui que na verdade não foi dada por Moisés, não foi dada a Moisés de forma direta, mas foi dada primeiramente a Abraão, depois Moisés recebe a ordem e registra isso. Jesus prova então que o ato dele ter curado completamente aquele homem no sábado não é uma violação da lei. Por quê? Porque a lei permitia atos de misericórdia. Há ocasiões em que não era caracterizado uma violação da lei quando você realizava algumas coisas no sábado. Por exemplo, se um animal seu caísse num buraco, você poderia tirá-lo no sábado. Por quê? Misericórdia, coitado do animal, vai largar ele ali, vai morrer. Era possível, então, você cuidar de doentes. Aquela pessoa que levou a maca, aquele paralítico no sábado, carregando ele e sua maca, estava assim, carregando algo no sábado. Segundo a tradição judaica, isso não era uma violação, porque era um ato de misericórdia para com o paralítico. Como que ele vai sozinho carregar? Não tem como. E a circuncisão era algo que era realizado também no sábado, num membro pequeno, numa parte do corpo. Agora Jesus está dizendo que, ok, esse é um benefício que vocês realizam numa pequena parte do corpo. Mas o milagre que eu fiz atuou no corpo por completo. Eu curei um homem completamente, não apenas uma pequena parte. Os rabinos, eles entendiam que atos de misericórdia, então, eram ok, poderiam ser realizados e deviam ser realizados no sábado. E aqui é o ponto de Jesus. Ele não violou a lei do sábado, porque o que ele fez lá em Betesda, lá naquele tanque, era um ato puro de misericórdia. Ele curou um paralítico por completo. Eu quero citar aqui um comentário de um rabino chamado Eliezer ben Azarias, lá do 1º século. Ele vem depois de Cristo, mas ele está apenas reproduzindo o entendimento dos rabinos nos dias de Jesus. É o mesmo. Ele diz assim, explicando sobre Êxodo, capítulo 31, versículo 13, que é a lei do sábado.
Aí depois eu quero comparar com a resposta de Jesus. Veja como os judeus estavam julgando Jesus de forma equivocada. Diz assim então o rabino Eleazar ben Azarias: e ao efetuar o rito da circuncisão, que afeta somente um membro do corpo, devemos deixar de lado as leis de sábado, quanto mais devemos fazê-lo quando todo o corpo está em perigo. Então, se você efetuar o rito da circuncisão, que afeta um membro do corpo, um pequeno membro do corpo, ou um único membro do corpo, então nós devemos deixar de lado a lei do sábado. Se a gente faz isso, ele diz então, quanto mais devemos fazer quando todo o corpo precisa de socorro. O que Jesus fez está de acordo com a própria tradição dos rabinos. E está em conformidade com a lei santa de Deus também. Jesus não violou a lei do sábado. Veja o argumento de Jesus novamente. Que o menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada. Por que vocês ficam cheios de ira contra mim? E aí Jesus usa a expressão completamente. Vocês ficam irados contra mim por ter curado completamente um homem no sábado. Jesus sabia qual era o pensamento deles. Sabia a linha que eles seguiam. Então Jesus conclui mostrando que o senso de julgamento deles é injusto contra Jesus. Eles julgaram o milagre realizado por Jesus segundo as suas percepções equivocadas. Não foi um juízo correto. Não foi um julgamento correto. Agiram assim porque seus olhos ou seus corações estavam manchados com ódio contra Jesus. Aquele ódio mortal que os cegou e tirou deles o senso de justiça. Infelizmente, esse é um dos pecados mais corriqueiros no mundo. O julgamento. Julgar as pessoas. Infelizmente, não é só o mundo que faz isso. A igreja também faz. É um pecado presente dentro da igreja. Todos nós, temos a habilidade de julgar tudo e todos. Ninguém vai dizer que eu estou mentindo aqui. Nós temos. Todos nós temos a habilidade, é natural. A gente faz isso com uma maestria até. Nós temos também opinião sobre tudo, sobre todos. Queremos saber de tudo. Achamos que o nosso senso de justiça ou todo o nosso conhecimento é aquilo que é correto. E aí começa o problema. Quando eu acho que só eu tenho a razão, que só eu sei a verdade, isso significa que eu vou julgar aqueles que eu acho que não sabem. Porque eu sou o detentor da verdade. Eu passo então a julgar aqueles que estão ao meu entorno, subjugando eles ao meu julgamento, porque afinal eles não sabem de nada. A questão que eu levanto é: será que o meu julgamento sobre tal assunto hoje está correto? Será que eu sou o detentor de toda a verdade? Quantas vezes eu já mudei de opinião, hein? Você também. Espero que você tenha mudado de opinião ao longo da sua vida. Porque não é vergonhoso mudar de opinião. Triste é se você não tiver opinião para mudar. Nós crescemos, nós aprendemos, nós olhamos para trás e reconhecemos: nossa, eu era um tolo, olha como eu estava errado. Posso contar inúmeras histórias para vocês. Nós estamos em mudanças. Então, quem garante que o seu julgamento hoje é o correto? Se você nem pode ter certeza sobre isso, então muito cuidado ao julgar pessoas que pensam de maneira diferente de você hoje, porque amanhã até mesmo você pode mudar o seu julgamento sobre tal assunto. Eu vou trazer isso tudo para o lado relacional, pensando no corpo de Cristo. Quantas vezes você já julgou um irmão pensando mal a respeito dele? Quantas vezes? Quantas vezes você julgou um irmão e depois, quando você se aproximou, você falou: é bem assim? Eu achei que ele era chato. Eu achei que ele era arrogante. Uma gente boa. Uma brother. Quando eu cheguei na igreja lá no Brasil, após a minha conversão, eu fiquei com uma vontade de trabalhar com evangelismo. Mas eu não queria fazer isso sozinho. Eu era novo, não sabia direito. E eu comecei a pedir ajuda para as pessoas mais velhas da igreja. E ninguém estava muito afim. Aí de repente alguém me disse: procura fulano de tal.
E aquela pessoa, dentre as 70 dos jovens que tinha, era a única que eu olhava assim e eu falava, que cara chato, cara arrogante, cheio de gracinha. Eu nunca tinha conversado com ele. Nunca. Eu só bati o olho, vi ele conversando um aqui e ali, eu nem chegava muito perto. Não gostava dele. Já o julguei, já o condenei em minha mente. Ele é tudo isso. Chato, arrogante, soberba, cheio de brincadeira estúpida. De repente, eu não tive opções. Ninguém queria fazer evangelismo. Só ele. E eu me aproximei dele com a intenção de fazer evangelismo junto. Eu estava completamente errado. Completamente errado. E hoje, ainda hoje, é um grande amigo. Quantas vezes você já não fez isso? Tenho certeza. Tenho certeza. O nosso problema é que nós julgamos segundo a aparência. Igual os religiosos aí do texto. Nós julgamos segundo a nossa ótica. Nós não julgamos as pessoas segundo a ótica do evangelho. Esse é o problema. Porque se nós olhássemos para os nossos irmãos, qualquer um irmão, sobre a ótica do evangelho, nós não conseguiríamos enxergar maldade. Nós não nutriríamos sentimentos malignos contra essas pessoas. Nós conseguiríamos amá-los. Porque da ótica do evangelho, da ótica de Deus, Deus amou o irmão que você não consegue amar. Você acha esse irmão imperfeito? E o que ele faz é imperfeito, a sua ótica, imagine sobre a ótica de Deus. Mas Deus ainda assim o amou. E aí a gente diz assim, eu não consigo amar. Eu não vou amar. Mas Deus amou. Quando nós não olhamos para o próximo sobre a ótica do evangelho, nós não conseguimos ter misericórdia dos irmãos. Mas quando nós colocamos as lentes do evangelho, nós temos misericórdia, porque nós descobrimos que Deus está tendo misericórdia comigo agora. A todo instante. Como eu posso não ter misericórdia? Como eu posso não amar o próximo? Como eu posso negar o meu amor, a minha misericórdia? Por que eu negaria? Agora que fique claro que eu não estou falando que nós não devemos julgar. Agora, nesse exato momento em que eu estou pregando, eu espero que todos vocês estejam me julgando. Esse é o dever de vocês. Vocês devem me julgar. Vocês devem julgar o que eu estou falando. Será que eu estou inventando coisas? Será que está saindo coisas da minha cabeça? Vocês estão me julgando. E Deus seja louvado por isso. Eu não estou dizendo que nós não devemos julgar em momento nenhum. Muitas pessoas, infelizmente, quando elas leem Mateus capítulo 7, elas param no versículo 1, que diz, não julguem para não serem julgados. E aí as pessoas rasgam o resto do capítulo 7, e então dizem, que é isso, não pode julgar não, irmão, não julguem, você vai ser julgado, hein? Você está me julgando, irmão? Essas pessoas se esquecem que, na verdade, o que o Senhor Jesus está condenando no capítulo 7 é o julgamento hipócrita. O que é o julgamento hipócrita? É aquele julgamento em que a gente faz na tentativa de tirar o cisco do olho de um irmão, sendo que há uma trave gigante nos nossos olhos. Quando a gente faz isso, nós não temos o direito de julgar. Porque se fizermos, seremos hipócritas. Mas o Senhor Jesus, depois que ele ensina essa questão do julgamento hipócrita, ele mesmo vai deixar claro que sim, nós devemos julgar. Porque a seguir ele diz assim, se você tem a trave no seu olho, né? Então, você está querendo tirar o cisco do olho do seu irmão, mas tem a trave no seu olho, a seguir ele diz assim, tire primeiro a trave do seu olho. Ou seja, tire a sua hipocrisia. Conserte a sua vida. E depois tira o cisco do seu irmão, do olho do seu irmão. Ou seja, você tem que julgar. Você está julgando. Tem um cisco no olho do meu irmão. Isso é julgamento. Ou como é que você vai saber que tem um cisco no olho do seu irmão? Você precisa fazer um julgamento. Você precisa analisar, avaliar o que ele fez, as suas atitudes e perceber, existe um cisco no olho do meu irmão. Isso é julgamento. O que eu não posso é julgar a esse irmão com uma trave no meu olho. Porque eu vou ser hipócrita.
Essa é a ordem de Jesus. Tire primeiro a viga que está no teu olho e então verá claramente. Para quê? Para tirar o cisco do olho do irmão. Você tem que tirar. Tem que ajudar o irmão. Nós julgamos também, como igreja, quando ocorre a disciplina eclesiástica. Quando algum irmão estiver num estágio de impenitência, ou seja, que não se arrepende de maneira nenhuma, depois de ter sido confrontado por 2 ou 3 testemunhas, depois que toda a igreja confronta esse irmão que está em pecado, a igreja então está julgando. E se houver a impenitência, ou seja, se ele não se arrepender, a igreja julgará e excluirá tal pessoa da igreja. É Jesus que ordenou, não brigue comigo não. Temos que julgar, nós como cristãos julgamos o tempo todo. Mas nós não podemos julgar de forma hipócrita. Mas quantas vezes eu já julguei um irmão de forma hipócrita? Quantas vezes? Quantas vezes você já fez isso também? Quantas vezes? Nós não suportamos erros que nós mesmos cometemos nas outras pessoas. Mas quando nós cometemos, não, é só um equívoco, é isso. Mas aquele mesmo pecado na vida de outro, aí o dedão duro já vai para cima. Devemos tomar cuidado com a hipocrisia. Isso é coisa própria de religiosos. Como nós vivemos em comunidade, dentro de uma igreja, constantemente nós vamos perceber as falhas uns dos outros. E nós somos cheios de falhas. Cheios. Se você conviver comigo, você vai perceber que eu sou cheio de falhas. Todo mundo tem falha. Ninguém é perfeito. Mas a grande questão é o que nós, como igreja, devemos fazer quando nós percebemos tais falhas. Você percebeu falhas? Eu vou chamar de pecados na vida de alguns irmãos. Você percebeu? O que você deve fazer? A primeira coisa que nós precisamos fazer é uma autoanálise. Olha no espelho. Avalie a sua vida, veja se você mesmo não está cometendo o mesmo erro. Será que você não está cometendo o mesmo pecado? Às vezes sim. Talvez você nem percebia. Mas ao avaliar o irmão e fazendo uma autoanálise, você pode até descobrir que, olha só, eu cometo esse mesmo pecado que aquele irmão, em grau até mais elevado. Se você, ao avaliar, descobrir que você não tem problema com isso, então vá direto confrontar o seu irmão. Vá lá tirar o cisco do olho dele. Agora, se você, ao analisar a sua vida, você descobrir que existe uma trave, uma enorme trave no seu olho, o que você tem que fazer? O que deve ser feito? Alguns diriam assim, então não pode fazer nada, que isso, né? Tem uma trave no olho, não faz nada, hein? Não pode de jeito nenhum. Mas não é isso que Jesus ensina. Jesus manda a gente remover e depois tirar o cisco. Então o que nós temos que fazer? Antes de pensar, quem sou eu para julgar, né? O que nós devemos fazer? Nós devemos reconhecer o nosso pecado diante de Deus, confessar o nosso pecado diante dele. Essa é a primeira coisa que nós devemos fazer. Tirar a trave dos nossos olhos e suplicar por ajuda. Senhor, ajuda-me a lutar contra esse maldito pecado que eu acabei de descobrir. Depois que você fizer isso, então, em segundo lugar, óbvio, nós devemos buscar o irmão. Nós podemos dizer assim a esse irmão, olha, irmão, deixe-me dizer algo a respeito de uma prática pecaminosa que está presente na vida do irmão. Talvez você não esteja nem percebendo. Mas como eu te amo, eu quero te mostrar e te ajudar nessa área. Na verdade, querido irmão, antes de julgar as suas atitudes, percebi que eu mesmo tenho pecado contra o Senhor da mesma forma que o irmão. Sendo assim, eu não estou aqui como hipócrita condenando. Eu estou aqui como alguém que quer te ajudar e ser ajudado por você. Se nós temos a mesma luta, que tal nós nos unirmos juntos nessa batalha contra o pecado? Essa seria uma maneira de você lidar com essa situação. Você tirou a trave do seu olho, você reconheceu o seu pecado, você vai até esse irmão, confessa que você era exatamente igual a ele, mas encontrou a graça e agora você quer ajudá-lo. E quer ser ajudado por ele. Isso é viver em comunidade.
Isso é viver no corpo de Cristo. Ou seja, para que máscaras? Nós não precisamos usar máscaras. Nós devemos contar com a ajuda e com o auxílio dos nossos irmãos. Que o nosso Deus, então, nos ajude a julgar segundo não segundo a aparência. Que Deus nos ajude a julgar segundo a reta justiça do nosso Deus. Que o bom Deus nos livre da hipocrisia. Nós aprendemos hoje, então, que os falsos religiosos são aqueles que não reconhecem a origem dos ensinos de Jesus. São aqueles que buscam a sua própria glória. São aqueles que vivem de maneira hipócrita. São aqueles que blasfemam contra Deus e que julgam injustamente. Sendo assim, que o bondoso Deus, o Santo Espírito, nos ajude a se apegar aos ensinos que fluem das páginas das Sagradas Escrituras, não da nossa mente fértil ou da mente fértil de algum falso mestre. Que Deus nos ajude a se livrar da vanglória, da autoadoração. Que Ele nos ajude a viver uma vida para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a viver de maneira transparente, sem máscaras, sem atuações. Que o Senhor nos ajude a termos nossos lábios puros ao falar de Deus e de suas coisas, longe de nós blasfemar contra o nosso Deus. Que o bom Deus nos ajude a não sermos hipócritas em nossos julgamentos. E a reta justiça de Deus seja a nossa única régua e não a aparência. Oremos. Feche teus olhos.